Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus é um remédio infalível. Vamos falar sobre cura divina hoje. E para falar sobre esse assunto, eu estou muito honrada. Olha só, ele tem algumas funções, certo? Ele é pastor aqui do Verbo da Vida de Natal, professor do Rema, ele é PRF e também engenheiro civil. Roberto Palhano já esteve aqui e, mais uma vez, seja bem-vindo, pastor, Amém. Professor, é pai, né? É verdade. Avô. Avô. Seja Então, bem-vindo. obrigado, Débora. Obrigado mais uma vez por estar nos convidando e eu creio que será um tempo precioso. Esse podcast veio realmente direto do coração de Deus para alcançar muitas pessoas. Glória a Deus. E eu, como disse das outras vezes, isso é apenas o início. Tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas. Amém. Deus vai tocar no coração dessas pessoas, pessoas que você talvez nunca vá conhecê-las, mas elas serão conhecidas de papai por causa disso. Amém. Viu? Glória a Deus. Muito obrigado pelo convite. O objetivo é esse, né? Assim como eu tenho um relacionamento com o pai, que as pessoas possam provar disso. Porque nós queremos mais irmãos, A gente mais quer filhos. espalhar, não é? Com certeza. Ser agente multiplicador. Exatamente. Papai quer mais filhos. Verdade. Bom, vamos começar com uma pergunta, né, simples. Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Pastor, por que existe enfermidade no mundo? Realmente, isso é um fator bem crucial mesmo, para tudo que a gente vai compartilhar nesse momento, né, nesse podcast. Porque, na verdade, a gente precisa ir lá atrás mesmo. A gente sabe que quando Deus ele criou todas as coisas, criou tudo na perfeição. E quando ele fez o homem, no final, né, em Gênesis 1, verso 31, diz que ele viu que era tudo muito bom. Então, tudo que é bom vem de Deus, né? E, assim, com certeza, enfermidade não é. E por que existe essa enfermidade? A gente entende que na caminhada, não é, Adão, infelizmente, caiu. E essa queda de Adão, ela trouxe uma consequência violenta para a Terra. A primeira consequência foi a morte espiritual, ou seja, a separação do homem com Deus. Aí a morte espiritual fez com que a morte física ela viesse a acontecer. A morte física é a consequência dessa morte espiritual. E dentro desse contexto, por causa do erro de Adão, essa queda trouxe também uma situação de pecado, e o pecado gera a morte, e a enfermidade veio dentro desse pacote, vamos dizer assim. Então, o pecado, a morte e a enfermidade surgiram dessa queda de Adão. E aí, dentro da condição de todo o Antigo Testamento, havia uma tentativa do homem se chegar a Deus, mas não tinha como. Sabemos de algumas histórias, de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento que tiveram algumas experiências com Deus, como Moisés, como Davi, como Daniel, como Isaías, como tantos outros que estão lá elencados, né? Davi, elencados lá no Antigo Testamento. Mas nenhum tinha o Espírito Santo dentro deles, nenhum tinha se tornado nova criatura. E a questão da morte, ela reinava aqui na Terra, né? Essa questão das trevas, o império das trevas reinava na Terra. Até que, na plenitude dos tempos, o Senhor, já na sua presciência, né, que tinha já estabelecido um plano para a humanidade, que era a vinda do seu Filho, né, Jesus, que ele é o Verbo que se fez carne, né, a palavra que se fez carne. E tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus enviou a sua palavra e nos livrou e nos curou. Uau! Não vai nos curar, nos curou e nos livrou do que nos era mortal. Então, Jesus, ele veio, né, na Terra, e com a morte de Jesus e a sua ressurreição, aquilo que aconteceu na queda de Adão, a morte, a enfermidade, né, e o pecado, a enfermidade e a morte eterna, Jesus estabeleceu isso na cruz, resolvendo essa situação. Nos deu de volta a vida eterna, a condição de podermos hoje ter comunhão com Deus diretamente e, na verdade, tê-lo até dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, nos tornarmos novas criaturas e, como consequência também, além de recebermos a vida eterna, recebemos também a cura, porque já foi algo resolvido naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. E as pessoas, elas, quando olham para a salvação,
elas não conseguem entender a plenitude, como a salvação é completa para as nossas vidas. Perfeito. Né? Inclusive, no português, quando a gente fala de salvação, português é uma língua ainda muito pobre em relação ao grego, em relação, né, à língua hebraica. E na verdade, a salvação, ela não só compõe essa questão da vida eterna, mas ela dá uma conotação também de segurança, de proteção, de libertação, de perfeição e também de cura. Então, esse pacote da salvação já inclui a cura do nosso corpo físico. Mas pessoas podem questionar, mas tem tanta gente doente. Num exato momento como desse que nós estamos fazendo num podcast, tantas pessoas nos hospitais, tantas pessoas que estão numa condição adversa nessa área. Nós sabemos, e a Bíblia ela tem resposta para todas essas coisas. Né? E a gente pode conversar sobre algumas delas. E eu sei que é algo muito complexo, principalmente para quem nunca ouviu, ou ouviu de forma distorcida um assunto tão importante. Tem pessoas até que dizem que adoecem e é para a glória de Deus. Porque dão até testemunhos, né, Débora, de dizer assim que estão passando por aquela situação porque é Deus que quer. Eu costumo dizer que quando alguém diz isso, primeiro, ela não conhece o caráter de Deus. Segundo, ela me mostra que ela, de fato, é muito insubmissa. Porque se Deus as quer doente, por que é que elas procuram um médico? Por que tomam uma medicação? Porque quando a gente toma uma medicação, o intuito é o quê? É ficarmos bons. Né? Se eu estou com dor de cabeça e eu tomo um comprimido para dor de cabeça, é porque eu quero ficar bom daquela dor de cabeça. Exato. Mas se eu digo que é Deus que está querendo que eu fique com dor de cabeça e eu vou tomar um remédio, eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Então, no mínimo, eu digo, é pouco inteligente só o fato da gente imaginar que Deus ele quer nos ver mal. Exato. Eu gosto muito de pensar nos nossos filhos. Por exemplo, eu não gosto de ver a minha filha doente. Jamais. Perfeito. E quando ela está feliz, sorrindo, saudável, meu Deus. Aí imagina, a Bíblia diz que eu que sou a mãe Isabela, né, terrena, o pai terreno dela, a gente quer ver ela bem. Isso mesmo. O que dirá o nosso Pai Celestial? Que nele só há bondade, amor. Então, é realmente uma distorção. É uma distorção, é um ensino distorcido. Né? É um entendimento distorcido da palavra de Deus e do caráter de Deus. Alguém que sequer imagina que a doença realmente provém de Deus é alguém que, de fato, ela não leu a Bíblia. Até porque a palavra de Deus que a peste, ela se propaga nas trevas. Está lá em Salmo 91. A peste se propaga nas trevas. Peste, uma das conotações de peste, de sinônimo de peste, é doença. Então, a doença, ela se propaga nas trevas. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, não vem lá do inferno, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de mudança. Aleluia. Então, se doença for bom, então vem de Deus. Mas a gente sabe que não é. É estranho, realmente. Não é estranho? Você ser o dono da doença e você ser o dono do remédio. Justamente. Fica meio estranho, né? Fica meio estranho. A gente não tem como. Então, é algo que a gente precisa realmente estabelecer mesmo, para quem está nos assistindo, que entenda isso. A doença jamais veio de Deus. Ele não faz parte disso. Né? Mas no Antigo Testamento diz que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você for pegar desde o início, nós vamos perceber claramente que tudo que aconteceu de ruim com a humanidade é proveniente de consequências que a humanidade fez. Aí o difícil é a humanidade enxergar. Justamente. Lá no Antigo Testamento, Deus disse: eis que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele disse: escolhe, pois, a vida. Veja, então é uma questão de escolha, de decisão do homem. Né? Escolher a vida. Quando Deus ele tirou o povo dele, o povo hebreu, do Egito, que já estava ali escravizado há mais de 400 anos, uma das coisas que aquele povo saiu do Egito foi curado. Todos, da criança mais nova até a pessoa de maior idade. Nenhum saiu com problema. E ali foi onde foi estabelecido que eu sou
Jeová Rafá, o Deus que cura. Não é o Deus que traz doença, é o Deus que cura. Que cura, não é? Então não tem. Aquilo dali, para gente entender que era, na verdade, só uma sombra do que hoje nós podemos usufruir. Sim. E alguém diz, mas se quer dizer que eu posso viver livre de enfermidade, posso viver livre de doença? Pode. Pode, é bíblico, não é mais uma promessa. Às vezes, a cura é uma promessa. Não, a cura não é uma promessa. A cura já é um fato consumado. Já é um fato consumado. A Bíblia fala que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu gosto, Débora, dessa palavra tomou, porque Jesus ele não pediu licença para levar a nossa doença. Ele nos salvou. Ele nos salvou e ele tomou, né, de nós isso que tanto nos machuca, nos maltrata, né, nos torna... separa vidas, separa famílias. Uau, eu lembrei de novo agora dos filhos. Lembra quando às vezes seu filho adoece e a mãe e o pai falam assim, eu queria que fosse comigo. Eu queria que fosse em mim. Muitos testemunhos a gente ouve disso. Às vezes uma criança lá no leito, né, e tomando um soro, ou tomando uma vacina, ou tendo que fazer um tratamento melindroso, o pai ele olha aquilo. Eu me lembro que um dos meus filhos, o mais novo, ele nasceu prematuro e ele passou 40 dias na fase que nasceu. Todos os dias ele tinha que tomar uma injeção. E ele não tinha carne, porque ele era muito pequenininho, só tinha couro e osso. E ali era como se estivesse doendo na gente. Como um pai queria que acontecesse aquilo. Não quer. Quer fazer o contrário, deixa eu ficar no seu lugar. E foi o que Cristo fez. Que foi o que ele fez por nós. Uau. Não é? Então, assim, se ele fez aquilo por nós, por amor, por que é que depois de que a gente está com ele, não é? Que a gente está servindo a ele, ele agora vai estar nos provando com doença, com enfermidade. Se ele já substituiu tudo isso por causa do amor que ele tinha por cada um de nós. Então, é inconcebível, sabe, Débora, se pensar em coisas como essa. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas fulano de tal ouvia muito a palavra. A família dele toda era do Senhor. Mas ele não queria de jeito nenhum. E ele bebia, e ele se prostituía, e ele fazia aquilo outro. E aí ele sofreu um acidente. E aquele acidente fez ele voltar para o Senhor, ouvir para o Senhor. Aí alguém vai e diz assim, é um desavisado. Diz assim, tá vendo aí? Porque se Deus não traz pelo amor, ele traz pela dor. Como que estivesse dizendo, Deus ocasionou o acidente para que ele reconhecesse, né, que Deus que ele reconhecesse Jesus como seu Senhor. Veja como Deus pode pegar as artimanhas de Satanás, né, o que Satanás faz para trazer um dano, para trazer a gente para perto. A Bíblia diz que ele nos atrai pelo seu grande amor. Pelo seu grande amor. A gente precisa entender que quando nós falamos Jesus salvou o mundo, né, ele veio nos salvar. Quando eu penso na palavra salvar, eu também vejo alguém que está me tirando de algum lugar ruim. Perfeito. Então, bom, se eu sou um super-herói e vou salvar pessoas, eu vou salvar ela de uma condição. De uma condição. Claro, aí a gente precisa entender na Bíblia que vem da contaminação do mundo pelo pecado, da desobediência. Mas Deus está querendo me salvar. Nessa situação aí do rapaz, que porventura, né, ele sofreu um acidente, eu vejo a mão misericórdia do Senhor. Porque eu vejo Deus todos os dias, pastor, tentando, sabe, fazendo de tudo para nos salvar. Porque quando eu paro para pensar que ele enviou Jesus, quando eu paro para pensar que o nosso Pai enviou o Filho dele para salvar a gente, eu entendo o tamanho desse amor. Verdade. Então, tudo que Deus puder fazer, colocar você para dar uma palavra para alguém, fazer um mover mesmo. Ele não vai desperdiçar oportunidades. Ele não vai desperdiçar. Isso mesmo. Então, Satanás ele está tentando tragar as pessoas Isso todos os dias, cegando o entendimento, querendo roubar a alma, né? Que é o nosso bem mais precioso. Então, Deus está tentando todos os dias nos salvar, sabe? É você pregando lá na igreja, eu fazendo aqui o podcast, a gente... É um panfleto que a gente entrega. Todos os dias. É Deus dizendo, uma mensagem que a gente dá. Eu quero salvar você. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olhe para mim. Olhe para mim. E 2 pontos, né? As pessoas não entenderem realmente o caráter de Deus. Verdade. E 2, esquecerem do inimigo de nossas almas. E, Débora, quando a gente... esse questionamento, quando vem, será que é a vontade de Deus que a gente ande curado?
será que é Deus que coloca? Será que é Deus que não coloca? É a vontade de Deus isso que eu estou vivendo, Justo. né? Aí a melhor forma da gente tirar essa dúvida de uma vez por todas é olhar para Jesus. Uhum. Jesus, ele veio à Terra com um intuito, né, de religar o homem a Deus. E assim, quando a gente vê o ministério terreno de Jesus, os 3 anos e meio, Perfeito. a tônica desse ministério dele era ensinar, pregar e curar. Uhum. Não era ensinar, pregar e colocar doença. Não faz sentido. E não faz sentido. E aí, rapaz, eu não sei qual é a vontade de Deus. Alguém pode dizer, eu não sei qual é a vontade de Deus. Rapaz, olhe para Jesus e você vai saber. Porque Jesus era a vontade de Deus perfeita em ação. Mostre o caminho, mestre. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E, assim, quando Jesus, tem um episódio que um leproso, ele chegou diante do Senhor e ele disse, e ele pediu, Jesus, se queres me deixar limpo, né? Uhum. Entenda, aquele leproso, ele sabia do poder que havia em Jesus de fazer ele ficar limpo. Uhum. Mas ele não conhecia a vontade perfeita de saber se Jesus queria que ele ficasse limpo. Quando ele disse, se quiseres, ou se queres, Jesus disse, quero ser limpo. Uhum. Aquilo era Deus respondendo a ele. Qual é a vontade de Deus para aquele leproso? Era que ele não ficasse com aquela lepra. Perfeito. E ele ficou curado instantaneamente. Ninguém que se aproximou de Jesus com o intuito de receber dele, acreditando nele, saiu de mãos abanando. Pelo contrário. Todos foram alcançados. Uau. E de várias formas Jesus demonstrava o amor de Deus, a compaixão de Deus por essas pessoas. Nenhuma delas, Débora, eu fico impressionado dos 4 evangelhos, sabe? As pessoas chegavam para Jesus e nenhuma delas, Jesus apontava e dizia, agora? Você está me procurando agora, depois que está desse jeito? Não. Nunca ele trouxe uma palavra dessa forma para a pessoa sair desanimada. Ou para a pessoa sair pior do que tinha chegado. Então, eu olhando para Jesus, eu sei qual é a vontade de Deus. O caráter dele. Caráter de Deus. Veio libertar as pessoas da opressão de Satanás. Justamente. E o interessante era isso, era que, assim, era uma coisa que era diariamente. Era ensinar, pregar e curar. E aí me mostra uma coisa muito séria que nós mesmos, os cristãos, precisamos ter como entendimento. Será que é da vontade de Deus me curar? Para a gente ter isso, a gente precisa ser ensinado. A gente precisa se expor à palavra. Né? A gente precisa ouvir a palavra, inclusive nessa área. Porque às vezes, Débora, tem pessoas que são muito fortes em uma determinada área. Na palavra. Né? Por exemplo, tem pessoas que estudam muito sobre a área familiar. E elas, graças a Deus, têm uma família muito estruturada. Por quê? Porque elas foram lavadas da palavra sobre aquela área. Pessoas que desenvolvem uma condição bem favorável na área financeira, porque elas desenvolveram conhecimento naquela área, praticaram aquilo que a Bíblia ensina, os princípios que a Bíblia ensina naquela área, e elas colhem os frutos daquela área. Mas a partir do momento que a gente não é ensinado, ou a gente não aprende, por exemplo, sobre a área da cura, qualquer coisa que venha no mundo nos atinge. Exato, porque virá, né? Virá. Num mundo caído como esse. Justo, porque o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Não é? Mas nós não. Isso. Nós não precisamos passar por tudo aquilo que o mundo passa. Nós não temos necessidade. O nosso saudoso pastor Bud, ele dizia, quando ele não tinha tanto conhecimento, que quando morando nos Estados Unidos, antes de vir para cá, que uma virose surgia. E ele logo dizia assim, eita, vou ficar gripado. E ele disse, não, dava outra. No outro dia eu estava gripado. Creu e aconteceu. Porque creu e chamou a existência. Chamou. Quando ele descobriu, Débora, o poder da palavra e crer naquilo, quando acontecia alguma coisa como essa, ele dizia, pode dar em todo mundo, em mim não vai dar. E não pega. E ele começava a declarar, o meu corpo é templo do Espírito Santo, entendeu? E essas coisas, a gente pensa que não tem valia, mas tem. Tem, sim. Porque palavras têm poder. Tem, sim. E eu tenho certeza, Débora, que quanto mais nós cremos nessa área e declaramos com a nossa boca, é como se a gente estivesse tomando uma medicação e a nossa defesa imunológica ela aumenta. Boa. Entendeu? Se você toma um efervescente de vitamina C, aquilo ali é para prevenir com relação à questão de gripe, de alguma coisa nesse sentido.
Você pode fazer isso com a palavra. Por isso que eu gosto de dizer que, de fato, a palavra é um remédio infalível. Porque o alimento da palavra em nossas vidas é através do ouvido. A comida é pela boca, Isso. mas a fé vem pelo ouvir. Então, eu acredito que quando a gente declara, nós estamos ouvindo. Fé está sendo gerada, o entendimento está chegando sobre o que Deus quer para nós. Isso. E aí aqueles velhos pensamentos vão indo para trás. Perfeito. E é incrível, realmente, essa área da cura, por exemplo, é algo que Débora, eu preciso melhorar. Sim. É uma área. Mas aconteceu uma vez, eu tinha não sei, era um negócio que nascia aqui na minha pele e ficava nascendo, eu ficava descascando. E até a minha amiga falava, Débora, o que é isso? Eu não sei o que é. Enfim, aí um dia eu fiz isso, eu olhei assim, rapaz, espera aí. O Espírito Santo tá em mim, um negócio desse. É ilegal. Botei aqui curado em nome de Jesus. Quando foi no outro dia, desapareceu. Então, assim, a gente precisa experimentar a palavra. Isso mesmo. Às vezes fica só no âmbito da mente, do sabe? Entendimento do aqui, entendimento né? intelectual. A gente até sabe, decora, não é? Aquela passagem. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E fica só nisso. Mas espera aí, se eu fui sarado, por que é que eu estou assim? Tá ilegal no meu corpo. Sim. Não, aí eu começo a dizer, meu corpo é programado para andar em saúde divina. Doença não pode entrar em mim. Eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Amém. E começo a falar aquilo que, não que eu estou tendo, mas o que eu quero, alinhado à palavra. Exato. Porque quando nós alinhamos a nossa palavra com a palavra de Deus, não tem como dar errado. É como se a gente estivesse realmente dizendo, Senhor, tu disseste na tua palavra que isso é meu. E a resposta dele é verdade, filho, é seu. E aquilo ali começa a acontecer. É uma realidade bem clara para nós. É incrível. E a gente precisa entender Com isso. Com certeza. A Bíblia fala em Provérbios, eu até quero ler essa passagem, porque eu reputo essa passagem como, de fato, a medicação de Deus para a nossa vida, que está lá em Provérbios 4, a partir do verso 20. Pode ler. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Aí diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Olha que coisa tremenda. Uau. Aí diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então veja, a palavra de Deus é vida para quem? Para quem acha. Não é para quem lê. Mas é para quem acha. Boa, isso. Entendeu? Quando eu acho aquilo é minha, é meu. E qual é o resultado? Quando eu acho aquela palavra que é vida, saúde para o meu corpo, refrigério para os meus ossos. É vida para o meu corpo físico. Agora, para isso eu preciso atentar. Para isso eu preciso inclinar os meus ouvidos. Ou seja, dar total atenção àquilo que Deus está falando. Senão você vai ser só mais uma pessoa que vai ler e vai dizer, não funciona. Entra num ouvido e sai pelo sai outro. No outro. Entendeu? Porque é uma coisa que não vai ficar fixada dentro da gente. Mas quando eu começo a meditar, quando eu começo a pegar versículos que são destinados a essa área, quando eu começo, por exemplo, a ver aquilo que Jesus fazia, né? Os milagres que ocorriam, as curas que ele efetuava, e quando eu começo a ver que não só Jesus, mas as direções que ele deu aos apóstolos, e aquilo que, por exemplo, Paulo fazia, Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Olha que coisa tremenda. Quem era Pedro? Pedro nada mais era do que o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus, mas tinha o Espírito Santo dentro dele, do mesmo jeito que eu e você, Débora, temos. Aí como é que a gente vai levar cura se a gente não anda em cura? Justamente. Jesus, me diga, ele gripou? Não. Ele adoeceu? Não. Jesus, me diga isso ele na Bíblia. Ele tinha um entendimento muito claro, né? Ele tinha a perfeição, ele era a perfeição em pessoa. Alguém, dentro disso que você está falando, pode dizer assim, mas era Jesus. Sim. Né? A gente ouve muito pessoas dizerem, mas é porque era Jesus. Jesus era Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o Filho de Deus aqui na Terra. Mas e nós somos quê? A Bíblia diz que por causa dele nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus herdou hoje é nosso. E ele diz que nós vamos fazer as mesmas obras. Perfeito. Ou até maiores. Maiores obras. E como é que a gente vai completar essa obra? Aceitando enfermidade. Justamente. De Satanás. Se vir
Porque, como você mesmo falou logo no início, você disse que esse mundo jaz no maligno e ele, de fato, ele ainda está solto, né? O dia dele vai chegar, mas ele ainda está solto. Ou seja, ainda há uma influência dele nessa área. E se a gente naufragar na fé, né? Se a gente não embraçar o escudo da fé nessa área de cura, de fato, a gente pode ser atingido. Ele está procurando quem vai dar legalidade, E ele diz, né? Procurando a quem possa tragar. Porque a enfermidade paralisa. Paralisa. E se a gente tivesse doente aqui, não ia estar fazendo esse podcast? Não ia poder estar aqui. Não ia poder estar aqui. Quantos homens e mulheres de Deus mesmo que, infelizmente, não concluíram a sua carreira, vamos dizer assim, completamente, né? Não tiveram anos de vidas mais longos por uma situação adversa no corpo e não souberam lidar com aquilo. Sim. Aí, por causa daquilo, aí muitas pessoas podem chegar e alegar mesmo, a dizer, isso é história de cura, isso não existe. Mas eu quero dizer em alto e bom som que a Bíblia diz que existe. Se a Bíblia diz, eu creio e ponto final. Não tem como a gente fugir daquilo que a palavra diz. Agora, a gente precisa atentar nessa área. A gente precisa inclinar os nossos ouvidos para essa área. Né? A gente precisa meditar. O que é que muitas vezes acontece, Débora? Pessoas começam a passar por algum problema nessa área de enfermidade, não se alimentou da palavra, então não tem base nenhuma. Então sucumbem ao problema. Mas buscam a Deus. Eu costumo dizer que essas pessoas são aquelas pessoas que têm o Deus de gaveta. Como se tivesse, vou abrir a gaveta agora e, Senhor, me ajuda nisso aqui. Deus, na sua infinita misericórdia, né, e compaixão, ele vem e nos atende aquela pessoa. Ela fica curada, ela recebe um milagre, ela recebe uma bênção. E aí, logo em seguida, em vez de ela, agradecida, voltar aos pés do Senhor e dar sua continuidade, né, ter uma carreira, de correr a carreira no Senhor, ela volta a engavetar Deus da mesma forma. Entendi. Então, isso acontece demais. Pessoas que até querem receber da bênção. Tem uma passagem na Bíblia que diz que 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Eu lembrei disso quando você falou dela. E diz a Bíblia que dos 10, quando chegaram eles, Jesus só deu uma orientação. E aquela orientação eles entenderam. E eles acolheram a palavra. Ou seja, eles creram, eles inclinaram os ouvidos à palavra de Jesus, ao ponto de eles saírem, né, ao encontro do sacerdote. Porque Jesus disse, olha, se mostrem aos sacerdotes. Aquilo eles lembraram que no Antigo Testamento, uma forma do leproso voltar ao convívio da sua família, da sociedade, ele precisava passar primeiro pelo crivo do sacerdote. Sim. O sacerdote via, se ele estivesse com o corpo limpo, eles davam uma carta de liberação, vamos dizer assim. E ele voltava a viver na sociedade. E eles foram. No caminho, os 10 perceberam que foram curados. Só que o que é que chama a atenção dos 10, só um voltou para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus. Se prostrar diante do Senhor e ter um coração agradecido. Aí a Bíblia diz que Jesus perguntou, mas não foram 10 os que me procuraram para receber a cura? Aí olhou para aquele homem e disse assim, vai, a tua fé te salvou. Então veja, a gratidão daquele homem fez ele não só ser curado, mas também receber a salvação. Porque a cura é no corpo físico. Cura é no corpo físico. Não é? Então a gente precisa ter esse entendimento e sempre estar voltado para estar no Senhor. Outra coisa, sobre essa questão da cura. Às vezes as pessoas só querem estudar quando estão com algum problema. E isso é inconsequência. O ideal é a gente sempre estar se alimentando. Por quê? Porque no momento de uma adversidade, de um sintoma que possa bater na nossa porta, a gente vai saber como lidar. Com certeza. Para trás de mim, Satanás, aqui não é comigo. Tu erraste de endereço. Manda essa carta para outro endereço aí, outro número. Aqui não tem legalidade. Porque você sabe. Eu fico pensando, sabe, Jesus era tão inteligente, mas tão inteligente e tão guiado pelo Espírito, que a Bíblia não diz que ele ia por todo canto curando, ensinando e pregando. Diz que ele ensinava, pregava e curava. Por que isso? Tem tudo a ver. A ordem dos fatores altera o produto nesse aspecto. Caso. Por quê? Porque Jesus sabia que a unção que estava sobre a vida dele, e a unção que hoje opera na vida de vários ministros pelo mundo afora, ela vai despedaçar o jugo da enfermidade daquela pessoa. Mas se aquela pessoa não tiver um conteúdo dentro, se ela não tiver o conhecimento da palavra dentro, no que diz respeito a essa área, no outro dia, se
ela sentir qualquer coisa, ela diz, eu pensei que fui curada. O problema volta pior, talvez. Mas a partir do momento, quando a Bíblia diz que ele ensinava, é porque ele já dizia, olha, gente, você vai receber algo. Saiba guardar. É seu. É seu. Não deixe ninguém tomar. Então, era mais ou menos isso. Uhum. Sabe, a gente precisa dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. Continuar ensinando, porque é o verdadeiro ensinamento que vai trazer a libertação completa A base, na né? nossa mente, no nosso corpo. Sabe? A gente precisa entender, a gente pode falar com o nosso corpo. Uhum. Não é? Somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Nossa alma precisa ser alimentada com a palavra para que a gente possa fortalecer o nosso corpo com as palavras que saem da nossa Isso. boca. O meu corpo é curado, eu sou curado, sabe? Eu vivo em saúde divina. A Bíblia diz isso, isso e isso ao meu respeito. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Então, essas coisas, elas produzem em nós. Tem gente hoje, Débora, que faz experiência com arroz. Falam palavras de vida para um arroz que está começando. Sim. E falam palavras de morte para ou arroz, ou qualquer grão. Sim. Falam para aqueles grãos e com o tempo eles percebem que aquele grão, aquela semente que está sendo falada com palavras positivas, ela gera vida, ela cresce. Com uma frequência, né? Eu acho que isso entendeu? Uhum. E a outra fica mirrada. Uhum. Ou quase morta. Que coisa, sabe? E né? isso mostra o poder que há nas nossas palavras. Com certeza. Então, se acontece com coisas como essa, quanto mais conosco, quanto mais com o nosso corpo. Pastor, você viajou para a Nigéria, né? A gente estava até conversando em 2011. O Cris Oyakhilome, é o Oyakhilome ou Oyakhilome? Cris Oyakhilome. Oyakhilome. E você pode falar um pouquinho dos milagres que você viu lá? Na verdade, ele é nigeriano. Sim. Né? Mas quando nós fomos para esse evento chamado Atmosfera de Milagres, foi na África do Sul, em Joanesburgo. Sim, entendi. Uma vez no ano ele faz esse evento lá. Então, foi uma experiência realmente espetacular, não é? Nós fomos foram 23 ministros do Brasil que foram lá. A grande maioria era do ministério que eu faço parte, Verbo da Vida. E nós tivemos um período lá de em torno de 10 dias. Foram 10 dias muito intensos. Imagina. De muito aprendizado, de muita revelação, de muito poder, de muita instrução. E eu voltei com a bagagem cheia. E eu digo, Débora, com certeza que até hoje eu colho daquilo que recebi naqueles Glória dias. A Deus. Deus não desperdiça oportunidades, né? Existem encontros que Deus marca mesmo para fazer um marco na sua vida. E assim, nós tivemos lá nesse período, a gente ouvia durante os dias, todos os dias a gente ficava numa casa lá, o tempo todo orando ou ouvindo ministrações dele, né? E estudando a palavra e orando juntos. E foi um tempo muito de crescimento. E tivemos 4 momentos com ele, né? Um culto maior, onde tinham 6.000 pessoas. Dessas 6.000, tinham 830 que ele ia impor as mãos no final do culto. Uau! 830 pessoas. Essas 830, Débora, a equipe dele passou 15 dias ensinando. Uau! Olha que coisa tremenda. De receber a imposição. 15 dias, Débora. Legal, isso aí. Todos os dias, as pessoas que estavam enfermas. Que enfermidade? Era câncer, era HIV positivo, era paralisia, era pessoas que estavam tetraplégicas, tudo que você possa imaginar de pessoas doentes. Então, elas passavam 15 dias recebendo a instrução da equipe dele, e nenhum deles oravam por elas nesse tempo. Eles só diziam, sempre eles remetiam para aquele dia, que é chamado Atmosfera de Milagres, diziam, naquele dia, o homem de Deus, pastor Cris, ele irá impor as mãos sobre vocês, vocês serão curados. Palavras. Eles ensinavam, pregavam, para preparar para a cura. Incrível, como se fosse um discipulado. Como se fosse um discipulado, perfeitamente. Né? Ele, na verdade, seguiu aquilo que Jesus já segue, fazia, sim. que é o que nós precisamos fazer. Sim. Todas as vezes, Débora, que Deus ele trata comigo para que eu ministre, para que eu traga, ou que eu perceba a unção de cura sobre a minha vida, para falar sobre isso na igreja, eu sempre começo ensinando, para nortear as pessoas sobre essa área.
para elas receberem a instrução, o conteúdo, e receberem da cura, mas elas só saberem manter a cura. Sim. Então, assim, aí no dia, estava lá essas 800 e tantas pessoas, e ele entrou lá nesse culto, ministrou uma palavra breve, uma palavra que nós temos, a palavra da fé, maravilhosa, uma palavra muito boa, simples e muito profunda. E em 37 minutos, esse homem pôs as mãos nessas pessoas. E ali, Débora, eu junto com esses ministros que tinham experiências, Apóstolo Sérgio, Herênio Ramiro, Gilson Lima, Rosilon e tantos outros, ministros que já tinham uma larga vida na área ministerial, de testemunhos, de tudo. A gente chorava como um menino novo. Eu vi Jesus operando na minha frente. Uau. Porque eu vi pessoas se levantando, sabe, de forma instantânea, curadas completamente. Débora tinha 20 cadeirantes na minha frente, 20 cadeirantes. E aí a pessoa pode dizer, mas era um charlatão, essas pessoas estavam ali sentadas nessa cadeira, e ali era tudo combinado. Bom, as pernas dela eram mais finas do que meu braço, e olha que meu braço é fino. Então era como uns cambitozinhos mesmo, só os palitinhos. Meu Deus. E aquelas pessoas se levantaram. E elas que saíram carregando a cadeira de roda. Meu Deus. E esse homem não fazia esforço, Débora, era unção pura. Ele só impunha as mãos e ele dizia duas coisas só. Uma, às vezes ele dizia out, em inglês, que é fora. Sim. Ou ele dizia in Jesus' name. Somente. Ele fazia isso e ia para outro. Enquanto ele estava impondo as mãos num aqui, esse aqui estava se levantando. Eu estava na frente com o apóstolo Sérgio, na primeira fila, e teve um dado momento, as lágrimas desciam do rosto sem eu me conter. Quando eu olhei para trás, os ministros estavam pior do que eu. É como se vocês estivessem vivendo Jesus operando na nossa frente. E vendo a palavra unção igual, vivendo a palavra. Sabe? Desfrutando de um momento assim que mudou mesmo a nossa vida. E o que mais impactou depois dele ter feito tudo isso nessa quantidade de pessoas foi as últimas 3 que ele impôs as mãos, que eram 3 tetraplégicos. Meu Deus. Eles estavam deitados numa maca. Eles só mexiam os seus olhos. E esses homens se mexeram e esses homens se levantaram. Meu Deus. Entendeu? E esses homens levaram essa maca com as suas mãos. Então, assim, Deus ele ainda está operando no nosso meio. Ele é poderoso. A unção, ela ainda está viva, sabe? Deus continua o mesmo, Débora. O que a gente precisa fazer é só crer. Cris não é um ser especial. Cris é um escolhido de Deus. Não, eu também sou, você também é. Na verdade, o que ele ousou foi crer. Sim. Ele ousou meditar na palavra, ele ousou estudar a palavra, sabe? Ele ousou entender que ele aqui na terra é Jesus operando. Nós não somos Jesus, mas nós estamos aqui como representantes legais de Jesus. Temos muito potencial. Somos embaixadores de Cristo. Então, as mãos de Deus são as nossas mãos. Isso. Quando nós vamos impor as mãos sobre um enfermo, nós precisamos ir com esse entendimento. Isso ficou muito real para mim, Débora. Eu imagino. Quando nós vamos impor as mãos sobre um enfermo, nós precisamos entender que ali, sabe, nós só somos os condutores. O poder vem dele. O que a gente precisa só sincronizar na nossa mente também é que de nós mesmos, não somos nada. Nós somos o elo de ligação do poder de Deus que vai passar por nós para alcançar aquela pessoa que precisa. Não é? E a glória, a honra, o louvor, tudo tem que ser dado ao Senhor. Glória a Deus. Mas Ele conta conosco aqui na terra. Débora, Deus é um ser espiritual. Assim como Satanás também. Satanás, para agir aqui na terra, ele precisa influenciar pessoas. Para se mover. Os demônios, que são anjos caídos, eles precisam influenciar pessoas. O mal acontece aqui na terra através de pessoas, mas, na verdade, é uma coisa espiritual, de uma influência por trás. Ora, se o mal acontece dessa forma, quanto mais o bem. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós podemos e devemos carregar esse poder. Somos esses condutores, sabe? A Bíblia diz que
Deus operava milagres pelas mãos de Paulo. Veja, não era Paulo que operava milagres, era Deus que operava milagres pelas mãos de Paulo. Ao ponto de até os lenços e aventais que chegavam diante dele e tocavam as pessoas, levavam a condução de unção de cura. Então isso foi só na igreja primitiva. Isso foi só no tempo de Jesus. Não. Eu estou dando um relato aqui de experiências que eu tive muito fortes e muito reais. E assim, que foram, inclusive, gravadas, filmadas, sabe? Mas, dentro de todo esse contexto, mas foi uma coisa tão longe, você está contando. E você? Você talvez pudesse perguntar isso. Eu ia perguntar. Pastor, e o senhor tem alguma experiência nessa área? Débora, quando eu nem tinha ainda entendimento tão claro sobre até o meu chamado. Na verdade, eu já estava iniciando o meu ministério, já estava ensinando no Rema, mas ainda não tinha sido levantado como um pastor, embora eu tenha nascido pastor, né? Mas a gente vai se descobrindo na caminhada. Sim. E o meu pastor lá em Campina Grande, na época, ele começou a me colocar para ministrar. E teve um dia que eu ministrando, tive a direção de chamar algumas pessoas para receber cura. E entre elas chegou uma mulher, e essa mulher, quando chegou para mim, ela começou a dizer que ela não tinha ido por ela. Ela tinha ido por causa da irmã dela, sim, que estava em Recife. E ela estava em estado terminal. E ela deu o diagnóstico, ela disse que ela tem leucemia. E os médicos nos chamaram para ir para lá, para o hospital em Recife. Eu estou viajando amanhã. E eles disseram que não tinha mais jeito, eles desenganaram. Inclusive, a gente está indo porque eles disseram que podia até levar ela para casa para ela passar os últimos dias conosco. Enquanto ela estava falando isso, Débora, me veio a cena de Jesus transformado em vinho. Olha, não tem nada a ver com cura, né? Uau. Era um sinal de um casamento que ele estava ali. Mas era ela falando, mas leucemia, problema no sangue. Deus estava te comunicando Deus algo. me comunicando algo. E ela dizendo aquilo, e eu disse assim, e a senhora lembra daquela passagem de Caná da Galileia, que Jesus estava no casamento, faltou vinho, e ele transformou água em vinho? Ela disse, lembro. Ele disse, pois nesse exato momento Jesus está transformando o sangue da sua irmã. Glória a Deus. E vai purificar o sangue dela todinho. Débora, eu não senti nenhum arrepio. Eu não ouvi nenhuma voz audível. Só a direção. Só a direção. Para dizer essa palavra. E eu disse, eu vou orar pela senhora. E o que eu quero que a senhora faça para um condutor, que a senhora, quando chegar diante dela, a senhora só vai impor as mãos na cabeça dela e vai dizer, receba. Uau. Foi a direção que eu tive. Essa mulher fez isso. Passaram-se 3 semanas. Nessa época eu sentava na terceira fila da igreja e de repente o pastor foi e perguntou a alguém, né, de lá, se alguém tinha algum testemunho para dar. E essa mulher, essa mulher se levantou. Por favor. Sabe? Essa mulher se levantou e disse, eu tenho. Eita. Aí eu não a reconheci, era muita gente no dia. E aí, quando ela veio, ela disse, é porque aquele homem aí apontou para mim. Aí eu até disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Fiquei preocupado, né? Eu disse, eu não pequei, eu acho que eu tô todo certo. Aí ela foi e disse assim, teve há 3 semanas atrás, ele ministrou aqui e ele chamou pessoas para receber cura. E ela contou a história que eu contei agora. E ela foi e disse assim, chorando, ela disse, para honra e glória de Deus. No outro dia, os médicos foram fazer exame na minha irmã e acharam que tinham errado, porque estava tudo em ordem. Fizeram 3 vezes esse exame dela. E parecia que ela não tinha tido leucemia. E aí os homens chegaram e disseram assim, rapaz, é o seguinte, pode ela voltar para casa porque ela não tem leucemia. Uau. Ela está completamente curada. Uau, glória então a Deus. Foi uma experiência muito forte. A primeira mesmo que aconteceu comigo. Você só obedeceu o comando. Débora. Somente. Quem transformou o sangue dela foi Deus. E aí eu costumo dizer isso, né? A gente não precisa fazer malabarismo para as coisas de Deus acontecer. É só obedecer. É obedecer. Agora, dentro desse contexto de cura e de unção, né, para ser usado, o próprio Jesus ele demonstrou em vários momentos
que ele não agia da mesma forma. Uhum. Por quê? Porque ele obedecia aquilo que Deus mostrava a ele. Então, a maioria das pessoas que Jesus curou foi impondo as mãos. Uhum. Ou apenas transmitindo a palavra. Por exemplo, o servo do centurião, ele só enviou a palavra. Foi aquilo ali. Nem na presença ele ficou. Que fé tamanha, hein? E o servo ficou curado. Mas já teve outros episódios em que Jesus ele precisou pegar a terra, cuspir na terra, fazer uma lama e colocar no olho de um cego. Estudando aquela passagem ali, aquilo dali é porque aquele cego de nascença, ele, na verdade, ele não tinha o globo ocular, Débora. Era um oco. Jesus, ele pegou da areia e ele fez um olho. Relembrando o princípio, Relembrando né? o princípio. Como Deus nos fez. Como Deus nos fez. É lindo demais isso. É uma coisa poderosa. E ele colocou, né, aquela arte que ele fez no olho, no globo lá, no oco daquele homem, e aquele homem passou a ver. E outras cenas, Jesus, ele tocava com a sua saliva na língua de um gago e o gago passou a falar. Os sinais e maravilhas mostravam para as pessoas naquela época e mostram ainda hoje o poder de Deus e que Deus é real, que Jesus vive. Porque os sinais, eu creio que eles também têm esse objetivo, né, de nos mostrar o reino, né? Que a gente possa entender também dessa E assim, dessa como perspectiva. nós estamos, né, no contexto do que estamos falando, é que a palavra é o remédio infalível, tudo isso são práticas que acontecem, mas a principal maneira da gente se manter curado é justamente através da palavra. Da palavra. Do conhecimento dessa verdade. Sabe? De entender que ela realmente ela carrega esse poder de cura. Débora, quando a gente vai num médico, e às vezes numa situação que a gente está enfrentando, o médico passa uma medicação e diz, você tem que tomar 3 vezes ao dia. Aí o que a gente faz, a gente cumpre cabalmente. E se for antibiótico, tem que ter até o horário certo, né? E os dias. 7 dias, um antibiótico é muito forte, um antibiótico depois do almoço. Então não serve você tomar antes do café ou depois do jantar, é na hora do almoço, naquele horário. Né? Porque para fazer o efeito necessário. Mesmo assim, ainda aquela medicação pode ocasionar alguma coisa no seu organismo. Alguma sequela, né? Alguma situação. Mas vai trazer um benefício para aquela situação que você está enfrentando. A palavra, ela não tem essa contraindicação. Não tem. Mas o que acontece? A gente crê na palavra do médico e nada de errado de crer. O médico é uma bênção de Deus. Os médicos que estão aí, justamente porque, pela misericórdia de Deus, ele sabe que nós não temos ainda um nível de fé. Uma boa parte das pessoas, de andar em saúde divina. Por não ter, então Deus levanta e dá sabedoria a médicos. É engraçado, né? Aí, assim, extrai da natureza que Deus fez, justamente, confia no homem que Deus fez. Tudo. Para que a gente seja, de uma forma, né? Ser curado de uma forma, dessa forma natural pelos médicos. E é uma bênção isso. Também. Mas o que eu fico pensando é isso. A gente cumpre cabalmente o que um médico ele diz. E ele é falível. Isso, é um ele ser humano. pode estar ali errado, pode estar passando uma medicação que, na verdade, vai ocasionar um problema, e não, mas a gente crê. A gente crê. É uma fé natural. É uma fé natural. Mas, quando a Bíblia diz que a gente deve meditar na palavra de dia e de noite, para que a gente tenha sucesso em tudo, inclusive na cura, a gente muitas vezes passa desapercebido. É verdade. E não dá a importância, como eu acabei de ler, que a gente deve dar atenção, inclinar nossos ouvidos. A palavra. Então, essa palavra se torna um remédio infalível se a gente tomá-la e praticá-la. Já estou vendo você prescrevendo lá no gabinete. Pois é. Uma vez eu brinquei Doutor sobre... Beto. Uma vez você precisa tome a ler palavra, a Bíblia 3 vezes ao dia. Mas pelo isso menos mesmo. pegue, por exemplo, hoje, há 9 anos eu faço uma, né, pessoal? Ouça ou leia o maná 3 vezes ao dia. Aí prescrever. Mas é isso mesmo. Mas é. É isso. Pastor, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Ela é bem... Deixei aqui para o final. Sim. Tem algumas pessoas, né? A gente falou aqui, como interpretam o sofrimento bíblico. O espinho da carne de Paulo, dá tempo da gente falar? Vamos conversar. Vamos...
porque eu gostaria que você explicasse, porque inclusive algumas pessoas vêm até mim e dizem, Débora, mas você está falando aí de saúde divina, mas veja que tinha doença, o espinho na carne de Paulo. Então, assim, vamos esclarecer esse ponto? Eu quero até... Eu acho interessante o respaldo, esse espinho na carne de Paulo. Eu quero até abrir aqui, lá em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Capítulo 12. Estava até lendo esses dias. Para a gente entender. Paulo, no versículo 1, a partir do versículo 1, ele conta de uma experiência tremenda que ele teve, que ele foi ao terceiro céu. Foi uma revelação. Bom, Paulo era um homem que já tinha várias revelações, ao ponto dele escrever a metade do Novo Testamento. Né? Então, ele, além de ser um homem muito intelectual, ele foi um homem que recebeu muita revelação do Senhor. E aí ele teve essa experiência tremenda. E logo em seguida, diz a Bíblia aqui, ó, no versículo 7, diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, veja, ele tinha tido tantas revelações que ele podia ficar soberbo com aquilo. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Primeiro, não é mensageiro de Deus. É mensageiro de Satanás. Mais uma confirmação. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, tá certo, meu filho, vou afastar. Não, ele não disse isso. Às vezes a gente quer uma coisa de Deus, Deus ele vai dizer, não, peraí, o que é que está acontecendo? Deixa eu lhe dizer como é que você vai ter que seguir. Então, foi justamente o contrário. Ó. Paulo disse, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui em nenhum momento fala sobre doença que foi colocado. Espinho na carne não tem nada a ver com doença, no que diz respeito no corpo físico, uma doença. Aqui a Bíblia responde, ela mesma responde. No verso espinho 10. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, Satanás ficava lançando coisas na mente de Paulo, sabe, para que Paulo ele ficasse atordoado com aquilo, né, preocupado e não cumprisse a carreira que ele estava para cumprir. E ele foi ao Senhor, desesperado, diante da pressão que todos nós somos passíveis de passar. Todos nós estamos passíveis de passar por alguma pressão momentânea na nossa mente, né, de alguns questionamentos que vêm que não somos nós que estamos fazendo. Pode ser um mensageiro de Satanás, sabe? Dardos inflamados do maligno. Dardos, Débora, não é flecha. O dardo é lançado com a mão. Tem aquele alvo e a gente lança de pertinho. E esse dardo geralmente é lançado nas pessoas que estão fazendo a obra, né? Justamente. Isso, porque aí o sofrimento que ele diz aqui é por Cristo, né? Justamente. Sofro por Cristo. Pois é. Aí o que acontece? Existe sim, eu já até vi, até recomendo que a gente precisa ter várias versões, inclusive bíblica. Tem algumas é Bíblia, mas é comentário bíblico. E às vezes tem um entendimento que é distorcido. Por exemplo, eu posso citar com propriedade que das versões que eu já li em relação a essa passagem, só existe uma versão, que lá a pessoa ela interpreta. Né? Não é uma tradução, é uma interpretação. Sim. Na Bíblia viva. Essa passagem diz doença. E é. Por isso que é tão importante a gente não ficar só com uma versão. E porque a Bíblia viva ela não é uma versão, ela é uma Bíblia comentada. É bem fácil de se lidar, tem muitas passagens maravilhosas, mas essa daqui, nessa passagem, nesse episódio, ela coloca como enfermidade. Entendi. Não era enfermidade. Não. Era um mensageiro de Satanás. Então a gente pode concluir que espinho na carne eram as perseguições. A perseguições. Até porque nem faz sentido a gente encaixar a enfermidade aqui, porque eu lembro bem da serpente que picou Paulo. Sim. E ele simplesmente tirou. E o fora. pessoal até falou, olha, ele é um deus. Antes disso, eles acharam que era... Esse daí é assassino mesmo, porque conseguiu se safar do mar, né? A embarcação toda foi a pique,
mas ele conseguiu. Mas ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quando estava livre, a serpente foi. E era uma serpente que aquela serpente picava, morria, não adianta. A pessoa morria por causa do veneno dela. E Paulo simplesmente ateou ela no fogo e continuou fazendo a mesma coisa. Eles chamaram ele de assassino, ao mesmo tempo, quando eles viram que ele não teve nada, começaram a atribuir ele a um Deus. A um Deus. Né? Então, os homens são volúveis. Tudo é volúvel, mas a palavra é a verdade. Amém. E é imutável. Aqui não tem nada a ver com doença que Paulo passou. Paulo sofreu em nome de Cristo. Em nome de então, Cristo. Nós não podemos achar que a enfermidade vem pra gente hoje em nome de quê? Pronto, em nome de quem? E aqui, pode ver quando ele diz assim, ó, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa de 3 vezes Almeida, pedir. Né? Aí, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí começa ele a dizer, ó, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Bom, tudo isso podia ser o que fosse. Se viesse esses espinhos para cima dele, por amor de Cristo, ele aguentava tudo. Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. E era a graça do Senhor que fazia ele suportar. Que Paulo estava ali pregando a palavra, né? Pregando a salvação. Certa vez ele disse, ele mesmo se corrigiu, disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Uau. Entendeu? Então, a graça do Senhor fez Paulo enxergar que mesmo passando por tudo que ele passou, ele era mais que vencedor. Por isso que ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente vê, tem muitas pessoas que colocam esse adesivo nos carros ou nas casas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes disso, Paulo diz que ele aprendeu a viver feliz. Preste atenção. Ele aprendeu. Então, é possível, ele não nasceu com aquilo. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sendo honrado ou desprezado, tendo dinheiro no bolso ou não tendo. Sabe? Então, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, aí ele vai e diz, independente disso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau. Ele entendeu que o Senhor era o pastor dele. Ele entendeu. Nada faltava. Às vezes a gente acha que o poder de todas as coisas naquele que nos fortalece é quando está tudo muito bem, obrigado. Não. É independente de. Independente de, nós somos a maioria com o Senhor. Amém. Independente de um sintoma, a palavra é um remédio infalível, cura já aconteceu, já é um fato consumado, mas e vem o sintoma, independente de, cura ainda é um fato consumado. Independente de, eu vou crer naquilo que a palavra de Deus diz. A gente precisa crer, né? Para não dar legalidade. E aí vai fazer igual a Bud, né? Acreditou que a gripe ia vir para ele naquela época e veio. Justamente. E veio. Veio porque você está chamando a existência. Não diz. A Bíblia não diz que a gente deve chamar a existência o que não existe como se já existisse. Então a gente só precisa recalcular a rota daquilo que sai da nossa boca. Mas para que a gente recalcule a rota do que sai da nossa boca, em primeiro lugar, a gente tem que recalcular a rota daquilo que a gente está pensando. Porque aquilo que eu penso vai produzir as minhas palavras. Amém. Palavras são pensamentos expressos. Né? Eu só falo aquilo que veio na minha mente. Exatamente. Então, eu preciso alimentar a minha mente, né? Lavar a minha mente, como Romanos 12 diz, que eu não devo me conformar com esse século. Ou seja, eu não devo me conformar com doença no meu corpo. Exato. Eu não devo me conformar com uma situação adversa na minha casa. Eu não devo me conformar com uma condição financeira negativa sempre. Não devo me acomodar nem me conformar. Mas devo transformar pela renovação da minha mente. Para quê? Aí olha que coisa linda. Para experimentar. Não é saber. É verdade. É aquilo que a gente está com essa sobre prática. Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou experimentar que a perfeita vontade de Deus é eu viver em saúde divina. Por que eu vou experimentar? Porque eu renovei a minha mente e não me conformei com o mundo. Amém. E dessa forma, renovando a mente, andando em saúde divina, nós vamos poder cumprir nossa carreira, levando também salvação para a vida de outras pessoas. Débora, eu fiquei muito feliz de você ter trazido Lorena
e a turma dela, né? Eu estava lembrando deles Pronto, também. eu fiquei muito feliz porque, assim, antes de eu ter feito até o desafio com eles e ter participado de tudo aquilo, eu pensava eu já declarava que eu ia viver em torno de 90 anos, pregando a palavra com muita saúde. Sim. Mas depois que eu tive um momento com eles e aprendi também de como a gente pode lidar nas 3 áreas, espiritual e corpo, e o que a gente pode fazer com o nosso corpo, rapaz, eu descobri que eu vou viver até 120 anos se Jesus não voltar. É incrível, né? Ganhei 30 anos aí pela frente. Porque aí a gente tá falando aqui de declarar a palavra, de ter fé. E também tem a questão de, uma vez que você vai se expor à palavra, o Espírito Santo vai te guiar como cuidar do seu corpo. Justamente. Porque não adianta declarar a palavra, tomar E refrigerante fazer tudo errado. todo dia Pronto. e querer viver até os 120, né? Não vai. Olha, depois que eu fiz O M3. esse M3 com eles, refrigerante saiu do meu cardápio. É? Que bom, glória a Deus. Eu já comia bem, mas melhorei bem Pois mais. é. Mas Consigo entenda, nem mais. essa parte aí não é Deus que vai fazer por a gente. Exato. Você entendeu que Entendo. a gente só quer colocar na prateleira de deixar, Deus vai fazer. Não. Existe coisa que nós precisamos fazer. Governe sua vida. Governar a nossa vida, nos alimentar bem, né? Praticar exercício. Tudo isso faz parte de uma vida saudável. E eu creio, né, que uma mente verdadeiramente renovada vai E, atentar. Débora, porque Deus e a gente vai cooperar com ele. É, exatamente. Sabe, eu não acredito que Jesus era um homem sedentário, porque a quantidade de vezes que ele andava Ele andava. pregando, ele andava. A Bíblia diz que ele ia por todas as aldeias. Olha, eu creio que Jesus, ele caminhava, Com certeza. ele comia bem, ele bebia Saudável, água, né? saudável. Comia saudável. Sorridente. Às vezes coloca umas imagens de Jesus bem sério. Não, eu não ali acho. não corresponde, não corresponde, não. Eu tenho certeza. Corresponde não, porque a sorriso. Bíblia fala em Salmo que o Senhor, ele ri dos seus inimigos. Agora, imagina a unção de Jesus, hein, naquela época. Coisa maravilhosa, Nossa, né? se o Cris, por exemplo, né, prova disso, outras pessoas provam, imagine o Cristo. Perfeito. Né? E um dia nós estaremos frente a frente com Amém. ele, abraçando, Glória beijando. a Deus. Eu não sei, eu fico pensando como vai ser a minha reação. Eu também fico De pensando. tanta gratidão Aham. por tudo que ele fez por nós. É, e aos né? pés dele. Então, que a gente possa, sabe, Débora, ter esse entendimento Amém. mesmo. A palavra é um remédio infalível. Agora, a gente precisa se alimentar da forma certa, em todas as áreas. Uhum. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ali ele estava dando um norte para a nossa vida completa, Sim, né? Espiritual e corpo. exato. Se a gente não fizer isso, a gente não vai usufruir daquilo que já nos pertence. Exato. Entendeu? Então, já é nosso, já pode ter certeza, você que está nos assistindo, a cura já lhe pertence. Amém. Não é uma promessa, não é se Deus quiser. Porque ele já quis, ele já fez, ele já tomou, ele já levou. Amém. Tudo no passado. E hoje a gente pode viver livre dessas mazelas de tudo É que nos pela consome. fé. Tudo é pela fé. Sejamos como aquela mulher no fluxo de sangue. Tantos tocaram em Jesus, Uhum. mas ela tocou de uma forma, forma diferente. Por quê? Porque ela ouviu falar da fama de Jesus. Porque Débora, ela gastou 12 anos, ela gastou tudo quanto ela tinha. E ela, ou seja, isso me mostra que ela tinha desejo de ser curada. Mas fé não é desejo. Ela desejava tanto ao ponto de ficar lisa. Mas a Bíblia diz que ela foi de mal a pior. Mas a partir do momento que ela ouviu falar da fama, e eu fico pensando, o que era que ela ouvia? Alguém chegava para ela e dizia, fulana, rapaz, tem um leproso que Jesus limpou. Tem um cego que ele curou. Tem um paralítico que ele fez andar. Fora o que não está escrito. Tem um gago que ele começou a falar. Sabe? Aham. Então, aquilo era gerando fé. Porque para ela receber cura, ela precisou ouvir a fama de Jesus nessa área de Ouviu cura. falar sobre o que ele estava Nessa área de fazendo. cura. É por isso que hoje nós precisamos ouvir de Jesus, da palavra, sobre a área de cura. Amém, amém. Para que a gente tome posse como ela tomou. No final daquele episódio, Jesus disse, filha, vai, a tua fé te curou. Entendeu? E eu fico imaginando que ela devia estar fraca também, né? Não, ela não tinha... Meu Deus, 12 anos. Eu, quando lá atrás, né, joguei, tinha um colega meu que ele tinha anemia. Então, até o meio do ano, ele conseguia treinar normal com a gente. Do meio do ano em diante. Ele tinha anemia profunda, ele começava a ficar bem anêmico, bem amarelo
pálido, e ele não conseguia mais treinar. Era 1 ano. E não era no nível. A Bíblia diz que foram 12 anos. Meu Deus. Então era uma fragilidade absurda que aquela mulher tinha. Mas ela rompeu em fé. Em fé, meu Deus. É? Ela tem muito para nos ensinar. Rompeu em fé. Eu sempre gosto de dizer que aqui, para mim, quando eu vou falar sobre fé, aquela mulher era o exemplo claro de como nós podemos nos mover pela fé. Mover pela fé. Ouviu, acolheu, creu, né? Começou a confessar e agiu. Porque ela falava, enquanto ela ia ao encontro de Jesus, ela dizia, quando eu tocar nas suas vestes, ficarei curado. Quando eu tocar nas suas vestes, ficarei curado. E ia ao encontro. Rompendo todas as barreiras. Porque além de tudo, da fraqueza que ela tinha, ali ela também rompeu até com a sociedade. Uhum. Porque pelo que ela passava, ela não podia estar ali. Ela tinha que estar declarando imunda. E ela tocou só num pedacinho da roupa. Nas costas de Jesus. Meu Deus. Que nós possamos aprender com a mulher do fluxo de sangue. E eu creio que pessoas que ouviram esse podcast receberam cura. Amém. Amém. Porque o poder é dele. Creio. E quanto mais ouvirem, porque graças a Deus esse podcast fica gravado. Graças a Deus. Que elas possam ouvir e ouvir e ouvir até que. Sabe? Porque não basta ouvir e desconsiderar. Não vai valer. Amém. Mas ouvir até dizer, rapaz, eu quero isso para mim. Se eu sou filho, né? Se eu tenho essa condição, eu quero isso para mim. Isso é meu. Me pertence. E eu quero dizer, pertence mesmo. Pertence. Nós já somos livres e podemos viver livres desse mal. Eu creio. Isso não vem de Deus em hipótese alguma. Tudo que vem dele é bom. Amém. Doença e enfermidade definitivamente não é bom. Não vem. Eu sempre gosto de olhar para o jardim do Éden. Tudo perfeito, nem erva daninha tinha. Tava tudo lindo e era muito bom, assim, ao nosso Pai. É isso aí. Que possamos nos aproximar dele sabendo, né, que ele pode e que ele quer. Perfeito. Né? E que ele veio nos salvar do poder das trevas. Pastor, amém. Que bênção, viu? Já terminou? A gente vai fazer mais e mais. Com certeza, amém. É muito bom. Eu sento aqui para ouvir, para aprender. Eu já saio aqui, eu digo, Senhor, o que eu preciso mais? Porque a gente, de certa forma, trabalha ouvindo a palavra, né? É verdade. E isso já é o nosso alimento, nossa força. Glória a Deus. Muito bom. Obrigada, maravilhoso. pastor. Estamos sempre a serviço. Amém. Sempre às ordens, viu? Amém. E assim, que esse trabalho possa continuar, que Deus possa continuar lhe dando sabedoria e discernimento para realmente trazer essa verdade à tona para outras pessoas que, por exemplo, não tenham talvez até a condição da gente poder estar em um lugar onde tem uma igreja onde a gente possa congregar e se alimentar da forma correta, mas essas pessoas esse podcast pode chegar em lugares que ainda não tem um espaço físico, mas que na facilidade, né, da tecnologia, elas possam ser alcançadas, porque eu sei que é o desejo de Deus. Amém. Que a voz do nosso Pai ecoe, né, através dos telefones, dos fones, e que as pessoas recebam a palavra que vai mudar a vida delas. Bom, ficamos por aqui com mais um episódio e até a próxima.